Será que Dragon Ball Super desrespeita a obra original assim como o Boruto? Ou melhor perguntando, será que Dragon Ball Super é tão ruim e tão inassistível como o Boruto? No meu vídeo sobre Boruto, onde eu desço lenha nessa bomba, eu cito Dragon Ball e além disso, muita gente também cita Dragon Ball Super nos comentários. E respondendo já rapidamente essa pergunta, eu não acho que Dragon Ball Super faz um desserviço à obra original, assim como o Boruto faz. Mas será que isso significa que Dragon Ball Super é bom? E quais são os verdadeiros crimes de Dragon Ball Super? Mas antes disso, deixa eu me apresentar para vocês. Fala pessoal, aqui é o Mágico, trazendo mais um vídeo para o Nerdlane. E você já conhece o ritual, deixa seu like, não esqueça de deixar o seu comentário que nesse vídeo vai ser muito importante, se inscreva no canal e se curte o que eu faço aqui, considere se tornar um membro. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Dando um pouco de contexto, é importante entender o que acontece um pouco antes de Super, que é em Dragon Ball Z. Isso porque, assim como eu falo no vídeo de Boruto, Dragon Ball Super é voltado para um público infantil. E se olharmos para o passado de Dragon Ball Z, que acaba sendo o mais conhecido e o que serviu de referência para Super, vemos que o início dele não é bem assim. Durante a saga dos Saiyajins, saga do Freeza e saga do Cell, vemos que existem vários momentos que são muito impactantes. Mesmo após a inserção e o exagero no uso das esferas do dragão, esses momentos ainda são impactantes e têm muito peso. Peso principalmente para construir a personalidade dos vilões. E isso começa a mudar um pouquinho em Dragon Ball Z na saga Buu. Aqui temos alguns personagens que não tínhamos antes em Dragon Ball Z, que aparecem bastante e que mudam bastante o tom da obra. O primeiro, obviamente, é Majin Buu, que é o vilão central desse arco. E o Majin Buu gordo é o vilão até metade do arco. E ele é um personagem extremamente caricato e com vários momentos engraçados. Apesar de ser demonstrado sua crueldade, não dá pra dizer que o Majin Buu gordo é um Freeza. Outro personagem que começa a aparecer muito na saga Buu é o Mr. Satan. E novamente, é um personagem que deixa o tom de Dragon Ball Z muito mais leve. Sempre tivemos alívios cômicos em Dragon Ball, mas com certeza o Mr. Satan é o maior que já tivemos. Outro ponto importante aqui é que a escala de poder aumentou demais. Um exemplo disso é como o Buu, depois de consumir o Buu gordo, mata todos os habitantes da Terra em poucos segundos. Nos arcos anteriores, veríamos cenas dos vilões fazendo isso. Já nesse caso de Majin Buu, a escala de poder está tão grande que ele nem precisa se dar ao trabalho de pisar na Terra. Ele simplesmente aproveita que está muito alto e mata todo mundo. Eu acho que é também na saga Buu que outro elemento famoso de Dragon Ball começa a se perder. Mesmo que soubéssemos que os personagens centrais sempre seriam Goku, Vegeta e Gohan, os outros personagens dos arcos anteriores sempre tinham um momentinho de destaque. Seja o Kuririn tendo seu potencial libertado no planeta Namekusei, Piccolo também tem um grande destaque nesse arco, até mesmo Ten Shinhan tem aquela cena icônica contra Cell. Sinta a pressão, neném! Só que isso na saga Buu acaba mudando bastante. Nessa saga vemos que não tem mais ninguém que realmente poderia enfrentar os vilões. Não temos aqueles momentos onde todo mundo pode brilhar, até porque seria bastante incoerente. Então a saga Buu acaba se focando nos três personagens que eu falei pra vocês, que são os Saiyajins, que naquele momento são os mais poderosos. E eu falei tudo isso a respeito da saga Buu, porque eu acredito que é nela que Dragon Ball Super se inspira bastante. Seja porque Dragon Ball Super é uma continuação direta da saga Buu, ou porque o tom da saga Super é muito parecido com a saga Buu. Aquela farofada que tem bastante na saga Buu, com muita piada e os personagens secundários mais como alívio cômico, acontece bastante em Dragon Ball Super. Então, de certa forma, dá pra dizer que Dragon Ball Super pega o que a saga Buu já fazia e exagera um tom acima.
Existe um motivo muito claro para que eu não considere Dragon Ball Super um desrespeito ou até mesmo inassistível como Boruto. E isso vem porque aquele universo é simples o suficiente para que essa continuação faça sentido e coerência dentro daquele mundo. Diferente de Boruto, que distorce várias coisas do mundo ninja, o mundo de Dragon Ball aceitaria com certeza deuses querendo enfrentar Goku. Faz todo sentido. Diferente de Naruto, que tinha o tema principal, o ciclo de ódio do mundo ninja, Dragon Ball tem um tema principal que acaba passando um pouco batido, mas que é falado por Goku principalmente após ele morrer contra Cell. Ele e o Sr. Kaiô chegam na conclusão que enquanto Goku existir na Terra, inimigos poderosos aparecerão, e que de certa forma ele acaba sendo o catalisador daquilo. Então esse argumento faz com que seja possível que outros inimigos continuem aparecendo na Terra, e que apesar de simples e bastante conveniente, é coerente dentro do mundo de Dragon Ball. Então quando surge um deus da destruição, que tem uma profecia de enfrentar alguém poderoso, e ele vai para a Terra atrás de Goku, isso é coerente com o universo de Dragon Ball, e não desrespeita de forma alguma a obra original. E eu acho que esse começo de Dragon Ball Super também é interessante, principalmente porque os vilões que aparecem aqui, Bills e Whis, são vilões que são carismáticos. De certa forma, o peso de ameaça deles acaba sendo reduzido, mas ainda assim eu acho que o seu carisma e todo o mundo novo que eles trazem para Dragon Ball faz muito sentido e agrega sim ao mundo de Dragon Ball. E essa ideia de Goku, Vegeta e os Guerreiros Z lutando contra deuses já era algo que a fandom esperava e até pedia. E aqui é um exemplo de como Dragon Ball Super ouve os fãs, mas tem outro exemplo que eu acho melhor ainda do que esse. Nesse começo também vemos algo que os fãs sempre pediram em Dragon Ball, que é mais destaque para o personagem de Vegeta. Ele é provavelmente o Saiyajin preferido de muitos fãs. Então ele ter destaque e estar sempre próximo em nível de poder de Goku é algo que todos sempre pediam. E Dragon Ball Super faz melhor. Dragon Ball Super evolui e dá uma curva para o personagem que faz muito sentido. Vegeta no começo de Dragon Ball Super é outro personagem do que ele é no final da saga Buu. Ele aceitou que agora é um terráqueo, de certa forma, e que vai viver por sua família. E Vegeta se preocupar com sua família é muito coerente com aquele sacrifício que ele faz na saga Buu. Então aqui temos uma evolução muito interessante do personagem. Podia-se ver ao longe um grande resplendor, onde havia desaparecido a figura de um grande guerreiro. Seu nome era Vegeta, o príncipe dos Saiyajins, que foi extremamente orgulhoso. E obviamente, nesse início de Dragon Ball Super, dá pra se dizer que temos uma das cenas mais icônicas de todo o Dragon Ball. Como ousa bater na minha bunda? E na minha opinião, a versão de Vegeta em Dragon Ball Super é a melhor versão do personagem em Dragon Ball. Mas essa versão de Vegeta que agrada a maioria dos fãs vai servir de contraste para a versão de outro personagem mais importante que o próprio Vegeta e que pelo menos no meu caso me desagrada demais. E aqui, assim como eu fiz no vídeo de Boruto, eu estou focando mais no argumento para a existência de Dragon Ball Super. E eu acredito que Dragon Ball Super tem um bom argumento sim para continuar a história de Dragon Ball Z. Dragon Ball sempre teve um roteiro simples e conveniente. Tudo que acontecia em Dragon Ball era um pretexto para que as lutas rolassem. Então ele não precisou distorcer o mundo de Dragon Ball para criar um argumento para Dragon Ball Super. Novamente, adiantando minha opinião, eu não acho que Dragon Ball Super seja uma obra-prima. Na verdade, muito longe disso. Eu acredito que de todas as sagas de Dragon Ball Super é a mais fraca. Mesmo não desrespeitando a história de Dragon Ball,
Dragon Ball Super tem alguns defeitos que me irritam demais. E o primeiro é referente às batalhas que eu falei agora há pouco. Dragon Ball sempre teve no seu roteiro apenas um pano de fundo para que as lutas acontecessem. E muitos shonen são assim, mas em Dragon Ball isso é bastante exagerado. Porém, o que importa, que era as batalhas, sempre foi muito bem feito e muito empolgante. E apesar das batalhas do Super ser tão legais quanto a do Z e a do clássico, ela acaba trazendo um grande problema que não tem a ver com as batalhas em si, mas é um problema que tem relação com o desenvolvimento das batalhas. Eu já falei isso em outro vídeo que eu vou deixar passando aí, mas a escala de poder de Dragon Ball é extremamente simples, mas ao mesmo tempo extremamente didática. Você nunca fica perdido em quem é mais forte e quem é mais fraco. Dragon Ball usa um sistema que eu gosto muito, que ele vai pegando os personagens e colocando eles para ir tomando um ataque do vilão principal. E durante esse arco você vai entendendo qual que é a força do vilão e quem entre os guerreiros Z é o mais poderoso. Como eu disse, simples, bobo, mas extremamente eficiente. E eu adoro essa escala de poder de Dragon Ball. Só que no Super eles já começam cagando logo nesse quesito. O grande argumento de Bills ir para a Terra atrás de Goku é que ele queria encontrar um adversário poderoso. E no final do filme de Dragon Ball Super, a Batalha dos Deuses, é nos dito que no final de tudo, Bills teria utilizado 70% do seu poder. E quando o anime e o mangá é lançado, isso é retirado. E vocês já vão entender por que eles fizeram isso. A luta entre os dois, apesar de sempre demonstrar a superioridade de Bills, ainda assim é disputada, o que faz sentido Bills ter se deslocado e ter acordado para encontrar Goku. Só que o grande problema é que a história de Dragon Ball Super continua evoluindo. Goku, como é de se esperar, tem trilhões de power-ups. E mesmo no final de todos esses trilhões de power-ups que Goku tem, ainda é nos dito que ele não está no nível de Bills. Na verdade, pelo final do anime, parece que ele está bem longe de Bills, e isso não faz sentido algum. Mesmo que eles tenham retirado 70%, se Bills tivesse usado 50%, após dezenas de power-ups, já era para Goku ter encostado pelo menos nele, e não é isso que aparenta. E agora eu quero entender que caralho de sentido faz um deus que dorme milênios acordar de um sono de apenas alguns anos para enfrentar um personagem de uma profecia que tem 30% do seu poder. Não faz sentido essa lógica dentro de Dragon Ball. Ou então Goku não ficou mais forte porra nenhuma, ou Bills no início de Dragon Ball Super era muito, mas muito mais forte que Goku. E não faz sentido ele ter se locomovido para enfrentar alguém tão insignificante quanto Goku. Faz menos sentido ainda ele poupar a Terra por alguém tão fraco. Como eu já disse, a ideia de um inimigo poderoso ir atrás de Goku faz sentido. O que não faz sentido aqui é, na verdade, Goku não simbolizar nenhuma ameaça para esse inimigo. E na verdade, se você parar para pensar, isso daqui é um retcon dos grandes. Porque a ideia da profecia é simplesmente esquecida e Goku aqui não passa de um aprendiz muitos níveis abaixo de Bills. E como os deuses da destruição são a régua da escala de poder do mundo de Dragon Ball Super, como eu mostrei para vocês, isso fica extremamente confuso. E sem dar muitos spoilers do mangá, no futuro da obra isso fica mais bagunçado ainda. Goku e Vegeta têm diversos power-ups e aparecem inimigos na história que são mais fortes que os dois juntos, mas ainda assim parece que o nível de Bills é inalcançável na história de Dragon Ball, o que não faz sentido algum. Mas para mim, o grande problema de Dragon Ball Super é o que eles fazem com Goku. Eu não vou chegar ao ponto de dizer que desrespeitam Goku, porque eu acho que o que eles fazem aqui é exagerar demais aquela inocência que Goku sempre teve. Goku sempre foi um personagem simples e inocente, muitas vezes um idiota. Só que Dragon Ball Super faz questão de exagerar todos esses pontos negativos a respeito da personalidade de Goku. Goku sempre foi o personagem que queria enfrentar inimigos fortes para se tornar mais forte. E em Dragon Ball Super, Goku é apenas isso. Goku não entrega mais nada para nós do que batalhas. Seja ele criar um torneio que pode exterminar a vida em todos os universos,
e em momento algum demonstrar o peso daquilo. Ou pior que isso, a cena que mais me deixou puto em Dragon Ball Super é Goku dizendo a Vegeta que ele não precisava ficar ao lado de Bulma, que estava quase dando à luz a Bra, e que ele poderia ir treinar com Goku no planeta de Bills. Esse arrombado do Goku tem 2 filhos e uma neta. Sabemos que Goku nunca foi um grande pai, mas imaginar que ele pensasse dessa forma a respeito de paternidade é um absurdo. Então todos esses momentos é o exagero daquela inocência de Goku, só que é tão exagerado que eu afirmo pra vocês aqui, o Goku criança do DB clássico é mais maduro que o Goku adulto do Dragon Ball Super. Dá pra se dizer tranquilamente que nunca retrataram Goku de maneira tão idiota quanto em Dragon Ball Super. Eu não acho que isso desrespeite o Goku, mas fica muito próximo da linha do desrespeito. E como eu disse lá atrás, o rico desenvolvimento, que eu realmente acho que foi muito bom, de Vegeta em Dragon Ball Super, acaba criando um grande contraste e mostrando como o personagem de Goku acabou retrocedendo ao longo da história. Eu não acredito que eles precisavam dar um super arco para Goku. Goku sempre foi um personagem simples, mas se mantessem pelo menos o que ele já era no Z, já seria interessante. E para mim esse é o principal defeito de Dragon Ball Super, porque apesar da escala de poder incomodar bastante em Dragon Ball Super, no caso de Goku, Goku é o personagem central de Dragon Ball, então a todo momento ele está na nossa tela. E Goku, como eu disse, nunca foi complexo, mas também ele nunca foi retratado de maneira tão idiota e rasa como ele é em Dragon Ball Super. Então aqui em Dragon Ball Super, um dos personagens mais icônicos da cultura pop não tem nada a oferecer para ninguém. Apesar de entender que Dragon Ball Super, assim como Boruto, não foram feitos pra mim, eu não acredito que Dragon Ball Super desrespeite, como eu já disse, de maneira alguma a saga clássica ou Dragon Ball Z. Mas também eu não posso negar que na minha visão ela é a pior saga de Dragon Ball. Apesar de enriquecer o mundo de Dragon Ball e trazer personagens interessantes como Whis e Bills, eu ainda acho que ele tem alguns erros bem graves, como eu já disse a respeito da escala de poder e de Goku, mas a realidade é que a grande maioria dos defeitos, tirando os que eu citei, já existiam em Dragon Ball. Então Dragon Ball Super não cria nada que distorce os personagens ou o mundo de Dragon Ball, mas ele acaba exagerando demais conceitos que já não eram tão legais na versão de Dragon Ball Z. E voltando para a comparação que eu estou fazendo com Boruto ao longo desse vídeo, eu acho que Dragon Ball cria algo que é muito condizente com o próprio mundo de Dragon Ball. Ele não foge demais da estrutura básica da obra original, diferente de Boruto, que tinha muitos caminhos melhores do que ele escolheu. Dragon Ball sempre teve um grande apelo para batalhas, e é justamente isso que Dragon Ball Super faz. Com alguns defeitos mais graves aqui ou ali, Dragon Ball Super segue a trilha do que Dragon Ball sempre seguiu. Boruto tenta reinventar a roda e cria uma bomba. Eu sei que alguns fãs de Dragon Ball Super podem ficar chateados, mas utilizem o campo dos comentários para deixar a sua opinião, porque a desse vídeo é a minha. E dá uma olhada nesse Goku maravilhoso aparecendo na sua tela. Lembre-se que se você se interessar e clicar no link que está vinculado a esse vídeo e comprar esse boneco, você vai ficar muito feliz com seu bonequinho novo e vai ajudar ainda o canal Nerdlane. Pessoal, do mais é isso, vejo vocês no próximo vídeo do Nerdlane.